palavras que vai engrandecer ao nosso Deus. Declare palavras que vai adorar ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja viva. Paz seja convosco. Amém. Nós estamos nas quarta-feira. Nós estamos com a nossa campanha na força do altar. Amém, queridos? E nessas quartas-feiras nós estamos entendendo o poder do altar. Nós estamos entendendo a força que o altar ele libera para as nossas vidas. Amém? E que nessas quarta-feiras eu creio que você ouviu palavras essas que virou chaves dentro do seu coração. E nós precisamos ficar em alerta disso. Cada palavra que é ministrada aos nossos corações, como domingo, segunda, terça, hoje também, nós precisamos ficar atentos. Amém, irmãos? Porque os dias estão passando muito rápido. Até o ímpio, eles estão declarando e confessando que Jesus está voltando. Não sei se você já parou para prestar atenção, mas lá no meu trabalho, ímpio, os que mais falam que Jesus está voltando, muitas vezes em nosso redor, são os ímpios, pessoas que não servem ao Senhor. Eles estão percebendo isso. E nós, como povo de Deus, também precisamos entender isso. Só que nós temos uma vantagem. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos os direcionamentos do Senhor. E se você não ficar atento a esses direcionamentos, você pode ficar para trás. Amém? Você que está com a sua Bíblia, pega aí na sua mão. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Nós agradecemos ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Senhor, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Senhor, eu quero repreender toda distração. Senhor, eu quero repreender todo bloqueio espiritual, bloqueio que muitas vezes impede os teus filhos de entender o propósito do Senhor, que impede dos teus filhos de entender a vontade do Senhor para a vida deles. Querido Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio, fique à vontade em nossos corações, trazendo sobre nós o discernimento da tua palavra, o discernimento das revelações do Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que cada um que entrou dentro desta igreja, não entrou em vão, não entrou por vaidade, mas cada um entrou aqui buscando uma direção do Senhor, buscando a vontade do Senhor. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor venha honrar as nossas expectativas, porque as nossas expectativas estão no Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, está fácil, amém? Nós vamos ficar só em Gênesis, amém? Nós não vamos ir em outros capítulos, mas somente em Gênesis, para que a gente venha desenvolver aquilo que Deus, Ele preparou para os nossos corações. Enquanto você vai abrindo, queridos, nós estamos nessa campanha na força do altar. Nós estamos entendendo o propósito do altar nas nossas vidas. E nesses dias nós aprendemos, nós entendemos que altar, resumindo tudo isso, altar, ele fala de adoração ao Senhor. Altar, quando a gente vai ler na Bíblia acerca do altar, altar fala de adoração ao Senhor. Para que você entenda melhor, quando você olha para um altar como esse, você enxerga somente adoração ao Senhor. Você vê louvor, você vê palavras, você vê coreografias, você vê tudo isso em ato de adoração ao Senhor. Então, resumindo o altar, que seja ele físico, que seja ele espiritual, que seja ele a sua vida, que nós aprendemos que o altar também é a nossa vida. Você entenda que todas as vezes que eu falar de altar aqui, eu estou falando que altar é adoração ao Senhor. Não tem outra explicação acerca de altar. Altar fala de adoração, claro, adoração ao nosso Deus. Amém, queridos? Porque nós sabemos que são levantados vários altares, já foram levantados vários altares para outros deuses, deuses que não existem.
Amém? Mas no nosso caso, nós estamos falando de um altar que adora a um Deus vivo, que adora a um Deus que tem olhos e pode ver, que adora a um Deus que tem ouvidos e pode ouvir as nossas conversas e as nossas orações, um Deus que tem coração para nos amar, um Deus que pode nos tocar, um Deus que pode fazer a transformação na nossa família. Então eu preciso que você entenda isso. Não é qualquer altar, não é qualquer Deus, é um Deus vivo, é um Deus que conhece todas as coisas, é um Deus que antes de você acordar, Ele já sabe como vai ser o seu dia, é um Deus que antes de você liberar palavras dos seus lábios, Ele já sabe do que vai sair dos seus lábios. Muitas vezes o ímpio entende isso, mas eu repito, muitas vezes o povo de Deus não entende isso. Então, todas as vezes que eu falar de altar, eu estou falando de altar, de adoração a um Deus vivo. E eu quero usar aqui a vida de Abraão para nos ensinar acerca disso. Pode se aceitar no seu lugar, com a Bíblia aberta, se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar no Data Show. Mas antes da gente ler, eu quero fazer essa introdução. Abraão, ele é um homem que nos ensina acerca do altar. Vários homens na Bíblia levantaram altar ao Senhor. Mas Abraão, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vamos ver que Abraão era um homem que era apaixonado em levantar altar ao Senhor. Abraão era um homem que era apaixonado em levantar altar de adoração ao Senhor. Com prova disso, Gênesis capítulo 12, versículo 7, o primeiro versículo. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então, o primeiro versículo, Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Agora, Gênesis 12, versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. O próximo versículo, Gênesis 13, 18. Só para você entender que Abraão era apaixonado por altar. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos cavalos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Próximo versículo, Gênesis 22, 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaque e amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Queridos, essa introdução nós entendemos que Abraão era apaixonado em levantar altar. Abraão era apaixonado em adorar a esse Deus vivo. O que nós precisamos aprender nesses dias é que nós devemos ser apaixonados em levantar altar, altar de adoração, altar de gratidão ao Senhor. E quando nós falamos de levantar altar, eu disse aqui no início, nessa introdução, que muitas vezes, talvez você levanta mais altar de idolatria do que altar ao Deus Todo-Poderoso. Às vezes você levanta mais altar por um time de futebol do que levantar altar ao Deus Todo-Poderoso. Talvez você levanta mais altar para a sua família. A família é algo precioso para as nossas vidas, mas Deus acima de tudo. Talvez você levanta mais altar em adoração à sua família, em adoração ao seu trabalho, em adoração ao dinheiro, em adoração ao seu carro, em adoração a tudo que você tem, e menos altar para o Senhor. Altar, querido, nós podemos levantar em qualquer lugar. Antigamente, no Antigo Testamento, era um altar físico, mas talvez dentro do banheiro do teu trabalho, ali todos os dias você pode levantar altar de adoração ao Senhor, ali você pode orar ao Deus vivo. Na sua casa, talvez você do nada pode parar o que está fazendo e vai levantar um altar ao Senhor e buscar a face do Senhor. Quantas vezes na sua casa você para o que está fazendo para levantar um altar de adoração, de busca e de entrega ao Senhor? Antigamente era um altar físico. Nós lemos aqui apenas 4 versículos em seguida, que sempre Abraão, ele levantava altar ao Senhor, invocava o nome do Senhor, agradecia ao Senhor, adorava ao Senhor.
Talvez dentro do teu carro você levanta altar ali. Talvez na tua escola você levanta altar ali. E quando nós levantamos altar, querido, nós somos reconhecidos pela sociedade como adoradores ao Deus vivo. Mas a minha pergunta para você a pergunta do Senhor é: quantos altares você tem levantado na sua vida? Às vezes nós falamos assim: a minha vida é um altar, a minha vida é uma vida de adoração, mas quando nós vamos olhar profundamente, muitas vezes não está acontecendo. Então nós aprendemos que Abraão era um homem que levantava altar. Abraão, ele foi reconhecido por Deus, não por nós, como amigo de Deus. Sabe por quê? Porque ele levantava altar. Levantar altar fala de adoração. Adoração fala de relacionamento. Relacionamento fala de intimidade. Você só é amigo de quem você tem intimidade e relacionamento. Você só é amigo íntimo se você tem intimidade e relacionamento com aquela pessoa. Abraão, ele é chamado de amigo de Deus, ele é conhecido como amigo de Deus, porque ele tinha constante relacionamento com o Senhor. O Senhor nos chama, querido. Sim, nós somos filhos, mas existem filhos que não são amigos do Pai. Estou falando fisicamente. É até filho, mas não é amigo do seu pai. É até filho, mas não é amigo da sua mãe. Você é filho de Deus por herança, mas talvez você não é amigo dele. Você não conta os seus segredos para ele. Você não ouve os segredos que Deus tem para você. Você não busca relacionamento com esse Deus. Você é mais amigo do seu time de futebol do que amigo de Deus. Você conhece mais coisas do seu time. Você conhece mais coisas de esporte do que coisas relacionadas ao seu pai, ao seu amigo. Não estou falando que devemos ser fanáticos, não é isso, não estou falando de fanatismo. Eu estou falando de adoração, de devoção ao Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando de entrega ao Deus vivo. E quando nós levantamos altar, querido, nós somos recompensados com muitas coisas. E quando eu olho para a vida de Abraão, um homem que levantava altar, um homem que tinha relacionamento com o Senhor, um homem que tinha total entrega com o Senhor, nós começamos a aprender coisas que nós adquirimos quando levantamos altar, quando nós temos relacionamento com o Senhor. A primeira coisa que eu aprendo com Abraão: quem levanta altar anda na rota de Deus. Escute isso aqui, querido. Quem levanta altar, ele sempre vai andar na rota que Deus estabeleceu para ele. Em Gênesis 12, quando o Senhor, ele fala a primeira vez com Abraão, quando nós vamos ler na Bíblia, ele diz: Abraão, sai da casa de teu pai, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor está dizendo: Abraão, anda na minha rota. Sabe por que você não está, que algumas pessoas não estão na rota de Deus? Porque você não tem relacionamento com o Senhor. E quando você não tem relacionamento, você não sabe qual é a rota que Ele tem para a sua vida. Ah, Henrique, mas Deus não deu o destino para Abraão. Ele só falou que iria dar uma terra que Ele iria mostrar. Querido, mas só de eu ouvir o Senhor falar: vai para uma terra que eu te mostrarei. Mesmo se eu não saber qual é a terra, eu já estou seguro disso. Porque eu sei que durante o percurso, o Senhor, Ele sempre vai ter a rota certa para a minha vida. Sabe por que tem muitas pessoas perdidas? Sabe por que tem muitas pessoas perdidas dentro da igreja? Que não tem uma rota, que não tem um direcionamento. É porque não tem relacionamento com o Senhor. Não tem uma vida de altar. E outra coisa que eu aprendo, querido, com Abraão. Abraão, ele tinha uma rota. Abraão, ele tinha um destino. Mas a Bíblia diz que em Gênesis, ainda em Gênesis, querido, capítulo 13, não precisa colocar aqui no Data Show, se quiser colocar não tem problema, mas eu quero parafrasear tudo isso aqui. Abraão, ele recebe o direcionamento do Senhor, ele obedece, mas a Bíblia diz que em um determinado momento, houve fome na terra onde Abraão estava. E por causa dessa fome, por causa dessa crise, a Bíblia vai dizer que Abraão, por conta dele mesmo, decide descer para o Egito.
Deus não mandou Abraão descer para o Egito. Com prova disso que quando chega no tempo de Isaac, a Bíblia vai dizer que a Bíblia vai dizer assim, que quando Isaac passou por essa mesma fome que Abraão, o pai dele, passou, no tempo de Isaac, o Senhor vira para Isaac e disse assim: Abraão, não desças para o Egito como seu pai Abraão, Isaac, não desças para o Egito como Abraão desceu. Abraão vai enfrentar uma fome, uma crise, que ele decide, para se salvar, ele decide descer para o Egito. Deus não mandou ele descer para o Egito. E a Bíblia diz que quando Abraão chega no Egito com sua família, acontece tantas coisas, que Abraão, ele foi expulso de lá. Sabe o que eu aprendo com isso? Quem tem altar, quem tem relacionamento com o Senhor, se Deus tiver que corrigir a sua rota, para você voltar para a rota dele, Ele vai corrigir a sua rota. Se Deus tiver que corrigir a sua rota, para você voltar para a rota dele, Ele vai corrigir a sua rota, mas isso vai acontecer se você buscar e tiver relacionamento com o Senhor. Ah, mas se Abraão tivesse tanto relacionamento com o Senhor, por que ele desceu para o Egito? Somos seres humanos. Muitas vezes deixamos a crise externa afetar o nosso interior. E querido, quando você deixa a crise externa afetar dentro de você, você toma decisões precipitadas. Você toma decisões erradas. E Deus sabia tanto disso que Deus fez de tudo para Abraão voltar para onde ele deveria estar. E a Bíblia diz que quando Abraão, ele sai dali, a Bíblia diz que logo em seguida, Abraão, ele volta para o mesmo lugar, aonde ele tinha levantado o altar, e ele mais uma vez, ele adorou ao Senhor. Tem pessoas aqui que Deus, Ele corrigiu a sua rota. Você sabe disso. Você tinha mudado de rota. Mas sabe por que você está aqui hoje? Isso é Deus corrigindo a sua rota. Dizendo para você: não saia da minha rota. Não saia do meu ponto de vista. Não saia da direção que eu tenho para você. Mas para você ter esse direcionamento, querido, você precisa continuar buscando o altar, porque é só uma vida de altar, só uma vida de adoração, que nós vamos ter a rota que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fica tranquilo que se você tem relacionamento com o Senhor, tudo vai cooperar para você. Quem aqui já passou por situações na vida que aos 45 do segundo tempo Deus resolveu para você? Isso é Deus cooperando ao seu favor. Isso é Deus cooperando dizendo: você está na minha rota. Quantas pessoas que passou por situações que talvez achava que não iria conseguir e Deus resolveu. Isso é Deus cooperando. Isso é Deus fazendo cooperar ao seu favor. Mas nesse mesmo versículo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você sair do propósito de Deus, querido, se você sair da rota de Deus, me desculpe, mas quem vai cuidar de você é o mundo lá fora, é a sorte lá fora. O mundo lá fora conta com sorte. Nós não contamos com sorte, nós contamos com a direção do Senhor. Nós contamos com as promessas que o Senhor, Ele libera sobre as nossas vidas. Nós não dependemos de sorte, nós dependemos das promessas. Nós dependemos da palavra que Deus libera sobre nossas vidas. Então a primeira coisa que eu aprendo com Abraão: quem tem altar, quem vive do altar, quem tem a força do altar, tem a rota de Deus, tem a direção de Deus. Fica tranquilo. Deus tem a rota para a tua vida financeira. Deus tem a rota para a tua vida sentimental. Deus tem a rota para a sua família. Deus tem a rota para o teu trabalho. Deus tem a rota para o teu casamento. Mas para você viver isso, continue levantando altar. Quantas pessoas que até ontem estavam levantando altar, mas hoje não estão mais. Quantas pessoas que até o mês passado estavam levantando altar e hoje já não estão mais. Hoje eu falei para uma pessoa assim, ela falou para mim assim: cara, está acontecendo tanta coisa na minha vida, mas de uma coisa eu sei, eu não vou largar esse Jesus. E eu disse assim para ela: a maior burrada de uma pessoa que abandona Jesus por causa das lutas, sabe por quê?
Se Ele é aquele que pode solucionar todos os nossos problemas, por que você vai abandonar Ele logo na hora do problema? É uma coisa que não dá para entender, não tem lógica. Se você declara todos os dias que Deus tem a resposta, que Deus é a solução, por que na hora do momento impossível você para de buscar, você para de vir à igreja, você para de adorar? Não tem lógica. É aí que nós precisamos buscar mais, é aí que precisamos orar mais, é aí que precisamos congregar mais, é aí que precisamos louvar mais, é aí que precisamos dançar mais, é aí que precisamos pregar mais. Porque se você abandonar Deus, querido, na hora da dificuldade, mas ninguém pode resolver, acabou a sua vida. Então, quando você atravessar por uma situação, entenda que está na hora de você buscar mais do que você buscava antes. Então, a primeira coisa, nós que levantamos o altar, nós temos a rota de Deus. E mesmo que por causa das circunstâncias, ela tenta nos tirar da rota, entenda, Deus vai te fazer voltar para a rota dele. A segunda coisa que eu aprendo com Abraão, quem levanta o altar, querido, olha, presta atenção. A Bíblia diz que quando Abraão ele volta para a rota, a história vai dizer que Abraão e Ló começaram a ter contendas. Na verdade, não era Abraão e Ló. A Bíblia vai dizer que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a entrar em conflitos. E porque eles estavam crescendo, irmãos. Eles estavam prosperando. A história vai dizer que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a entrar em contenda. Aí Abraão ele disse assim, olha Ló, não dá para a gente ficar junto mais não. Você está ficando rico, você está crescendo, eu também estou, nossos pastores estão brigando. Vamos fazer o seguinte, olha o que Abraão faz. Ló, olha para toda a terra, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Irmãos, se fosse eu e você no lugar de Abraão, a Bíblia disse que Abraão deu essa oportunidade para Ló escolher. E a Bíblia diz que quando Ló ele olha, o texto vai dizer que Ló escolheu a melhor parte, o lugar verde. O texto vai dizer como um paraíso do Senhor. Ele não era bobo. Opa, Abraão me deu oportunidade, vou pegar a melhor parte. Se fosse eu e você no lugar de Abraão, nós iríamos querer tirar vantagem disso. Olha Abraão, olha Ló, eu tenho promessa de Deus, me desculpe, mas eu vou escolher aquela parte lá, porque lá parece ser a terra que Deus vai me dar. Se fosse eu e você na lógica, nós iríamos fazer isso, irmãos. Se fosse eu e você, depois que Ló escolheu a melhor parte, sabe o que nós iríamos fazer? E agora? Ló ficou com a melhor parte. E agora, o que vai ser de mim? Talvez lá era a terra prometida. Mas a Bíblia disse que Abraão não se preocupou com isso. Porque quem levanta altar não precisa forçar, não precisa dar ajudinha para Deus fazer. Quem tem relacionamento com Deus não precisa dar ajudinha não, querido. Deixa Deus trabalhar. Abraão tinha tanta convicção que Deus tinha uma promessa na vida dele que ele falou, se eu ficar com a esquerda é lá que a promessa vai acontecer. Se eu ficar com a direita é lá que a promessa vai acontecer. O problema é que você fica tentando ajudar Deus. O problema é que você fica forçando as coisas. Para com isso, querido. Deixa o Senhor te conduzir na rota dele, querido. Se fosse eu e você no lugar de Abraão, nós iríamos paralisar. E agora, Ló ficou com a melhor parte. O que tem de pessoas paralisadas porque fica olhando pessoas rompendo, e ao invés dela romper, ela fica paralisada. Quantos ministérios hoje está paralisado porque fica olhando para ministérios alheios, fica olhando para dons alheios, e ele não começa a trabalhar no seu ministério. Ah, mas fulano está crescendo, Beltrano está desenvolvendo, ah, fulano está rompendo, está prosperando, e você está parado. Abraão não preocupou com isso não, querido, porque a Bíblia diz que logo depois que Ló se foi, logo em seguida, Deus vai reafirmar a promessa na vida de Abraão. Deus vai dizer a Abraão, todo canto que você olhar, tudo isso eu te dei, Abraão, tudo isso é seu, Abraão. Querido, se você tem relacionamento com o Senhor, descansa. O problema é que nós ouvimos tanto a nossa carne, que nós fazemos coisas que Deus não mandou fazer.
O problema é que nós ouvimos tanto a nossa carne que nós tomamos decisões precipitadas. Sara olhou tanto para a impossibilidade, Sara olhou tanto para a realidade que eles viviam, que ela fez Abraão ter um filho que não era para ter. Então, querido, o que nós precisamos entender nesses dias é que se nós levantamos o altar, Deus conduz a nossa rota. E a terceira e última coisa que eu aprendo com o homem que levanta altar. Um dos últimos altares que Abraão levantou em Gênesis capítulo 22, que é o que nós mais conhecemos. Quando Deus manda Abraão levar o seu único filho, o filho da promessa. Esse aqui foi o altar, querido, que selou a promessa de Deus na vida de Abraão. Imagina, querido, um filho que Abraão tanto esperou. Abraão passou por tantas coisas. Abraão era estéril, sua esposa estéril, eles estavam avançados de idade. Deus dá a eles esse filho. Agora imagina, Deus pedir esse filho em sacrifício. Esse é o altar que selou as promessas de Deus na vida de Abraão. Sabe por que selou as promessas de Deus na vida de Abraão? Que o maior alto nível da fé não é quando você tem fé para receber, é quando você tem fé para dar. Esse é o nível mais alto da fé que nós chegamos, que nós podemos chegar. Não é quando você tem fé para receber. Porque você já reparou, ter fé para receber é muito fácil. Ter fé, buscar ao Senhor para receber, já reparou que é muito fácil. Eu preciso fazer uma campanha porque eu preciso ter essa vitória. E quando Deus ele quer uma fé de você para você entregar algo para Ele, aí é um tipo de fé, querido, que sela o coração de Deus. É por isso que eu entendo que este altar que Abraão ele foi levantar, foi o altar que selou. Só que nós focamos mais quando Abraão ele chega lá em cima no monte, não é verdade? Nós focamos mais quando Abraão ele pega o cutelo, ele vai sacrificar o seu filho, nós focamos mais ali. Mas sabe o que eu aprendo? Antes de Abraão subir, preste atenção nisso aqui, abra sua Bíblia, Gênesis, abra comigo Gênesis. Vamos lá, só procurar aqui, Gênesis capítulo 22, versículo 5. 22, 5, vamos lá. Nós focamos mais quando Abraão já está lá em cima, né? Olha Gênesis 22, 5. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, ou seja, eu e meu filho, vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Volta aqui para mim. Ele disse que depois de adorar, ele iria voltar com o filho. Mas Deus disse para ele sacrificar. Pela lógica, ele tinha que falar: fique aqui, que depois que eu fizer o que eu tiver que fazer lá, eu vou voltar. Mas ele disse: depois que nós adorarmos, nós vamos voltar. Na boca de Abraão, ele tinha que falar o seguinte: depois de sacrificar, eu vou voltar. Nós precisamos parar de levar sacrifício ao Senhor, você vai entender. Nós precisamos parar de levar sacrifício ao Senhor em sacrifício. Henrique, não entendi nada. Sabe o que é levar um sacrifício em sacrifício? Sacrifício fala de quê? De dor. Sacrifício fala de quê? Quando você fala assim, estou sacrificando, fala de quê? De algo que está doendo, de algo que está custando, de algo que está difícil, não é verdade? A palavra sacrificar. O problema é que nós levamos sacrifício em sacrifício. Sabe o que é isso? Muitas vezes nós trazemos a nossa oferta, o nosso dízimo, reclamando. Muitas vezes nós entramos para dentro daquela porta reclamando. Muitas vezes nós fazemos a obra do Senhor reclamando, com o corpo sacrificado, com o coração sacrificado, com o coração cheio de dor. Mas Abraão não chamou sacrifício de sacrifício, ele chamou sacrifício de adoração. O que nós precisamos aprender é trazer sacrifício de adoração ao Senhor. Porque quem conhece o Deus que serve não chama sacrifício de sacrifício, ele chama de adoração. Muitas vezes nós olhamos o dízimo somente como um dever e uma obrigação. E quando você olha só como dever e obrigação, você tira a adoração do seu coração. Lembra de Caim e Abel? A Bíblia diz que quando Caim e Abel
foram levar as suas primícias, Deus não aceitou primeiro a primícia deles. O texto vai dizer que Deus aceitou Abel e sua oferta e aceitou Caim e sua oferta. Porque antes da oferta, Deus quer ver a intenção do seu coração. Porque antes de você trazer um dízimo, o Senhor ele quer saber qual é a intenção do seu coração. Porque antes de Deus aceitar o que você está trazendo, Ele quer aceitar como o seu coração está trazendo. Deu para você entender? O problema é que nós só vivemos, eu tenho que sacrificar. Eu estou indo na igreja porque eu preciso sacrificar. Não, querido, você está levantando um sacrifício de adoração ao Senhor. E eu entendo que foi no pé do monte que Abraão chamou a atenção de Deus. Não foi somente quando ele chegou lá em cima, não. Foi no pé do monte, porque ele disse, nós vamos lá, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Foi no pé do monte que Deus chamou a atenção de Abraão. Já estava tudo preparado para Abraão. Enquanto você ficar só com o coração sacrificado, querido, se você não entender que a sua vida é uma vida de adoração ao Senhor, é uma vida de altar ao Senhor, tudo que você fizer para o Senhor vai ser através de dor, vai ser através de reclamação, vai ser através de desespero. E é isso que nós precisamos entender nesses dias. É por isso que este último altar foi o altar que selou as promessas de Deus na vida de Abraão. Que mesmo que era um filho da promessa, ele levou em adoração ao Senhor, ele levou em gratidão ao Senhor, ele levou em devoção ao Senhor. É por isso que muitas vezes, se você viver somente de sacrifício, a primeira luta que você passar, você não vai querer mais sacrificar. Mas quando você vive uma vida de adoração ao Senhor, você passa o que passar, você pode passar o que passar, mas você vai permanecer. E nós precisamos entender isso. Fique de pé no seu lugar. Comece a levantar altar na sua vida, querido. Esses dias Deus falou comigo algo tão simples. Quem aqui já foi no monte Rola Moça ali vai saber o que eu estou falando, se você já percebeu. Quando você está chegando no monte, quando você chega na segunda porteira, quem já viu uma frase assim, olha, você é responsável pelo seu lixo? Quem já viu essa frase? Quem é de monte vai lembrar. Só que Deus sempre me dá uma mensagem espiritual daquilo ali. Todas as vezes que eu estou subindo ali, eu leio aquela frase e Deus fala comigo, você é responsável pelas sujeiras da sua vida. Pare de culpar as pessoas, pare de transferir as suas responsabilidades. Você é responsável. Querido, olha aqui, se as coisas estão dando errado para a sua vida, comece a trazer um discernimento. Talvez você é o responsável por isso. Você saiu da rota do Senhor. Talvez você tenha vivido coisas na sua vida financeira, aí você está culpando pessoas, mas você é o responsável disso. Mas assim como você é responsável pelos lixos da sua vida, você também é responsável pela limpeza, pelo avanço, pelo crescimento, pela transformação. Começa a buscar a responsabilidade e começa a avançar, querido. Começa a assumir responsabilidade, começa a bater no peito e falar, Deus, é eu que tenho que crescer, eu que tenho que romper, eu que tenho que avançar. Não transfere culpa, não transfere responsabilidade. Você vai lá, limpa a sujeira, limpa os lixos e começa a viver uma vida diferente ao Senhor. Quero convidar todos vocês a vir aqui à frente. Sai do seu lugar, querido, sai do seu lugar. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Nós vamos te ungir, querido. Nós vamos te ungir. Para que você venha aprender a andar na rota de Deus. Para que você venha criar esse desejo de levantar altar para o Senhor. A nossa geração, ela está atrás de movimentos. A nossa geração está atrás de coisas que fazem barulho. Mas Deus está atrás de adoradores. Deus está atrás de homens e mulheres que levantam altar. Entenda que a força que você precisa está no altar. Comece a orar no seu lugar, querido. Comece a orar. Comece a invocar o nome do Senhor. Abraão, todos os momentos que ele passava, ele levantava o altar. Ele invocava o nome do Senhor. Ele agradecia ao Senhor. Ele adorava o Senhor. Busque, querido, busque, ore, ore. Invoca o nome do Senhor.
Adore ao nome do Senhor. Muitas vezes o ímpio declara mais a grandeza do Senhor do que você mesmo. Às vezes o mundano declara mais o poder de Deus do que você mesmo. Às vezes uma novela declara mais as promessas de Deus do que você mesmo. Às vezes nós falamos, novela, falando de Deus, falando da Bíblia, mas eles estão declarando mais da grandeza deste Deus do que você mesmo. Enquanto nós oramos, tem pessoas que às vezes ficam olhando para o lado, para a esquerda. Querido, acorda, levanta o altar, limpa a sujeira, restaura o altar. Senhor, eu oro para a tua igreja, Senhor. Deus, eu profetizo sobre a tua igreja, Senhor, que eles venham ter o desejo de levantar altar, que eles venham ter o zelo de levantar altar. Senhor, eu repreendo todas as mazelas, todas as sujeiras, Pai, que o mundo tem colocado nesse coração. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, restaure este altar que está em ruína. Assim como Elias, ele restaurou o altar, que os teus filhos venham restaurar o altar que está em ruína. Senhor, nós formamos o quinto elo desta campanha na força do altar. Que os seus filhos venham entender que a força que a família deles precisa, que a força que eles precisam, está somente em uma vida de altar. Está somente em uma vida de altar. Nós formamos o quinto elo desta campanha, e nós declaramos a tua grandeza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Será que dá para você aplaudir ao Senhor? Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Santo, poderoso é o Senhor. Boa noite. Para quem eu ainda não dei boa noite, paz seja convosco, amém? Vamos passar para um momento também muito especial e importante do culto, que é consagrar dízimos e oferta. Você que trouxe aí nessa noite, já pega aí na sua mão sua oferta, o seu dízimo. Quero deixar um texto registrado aqui no coração da igreja, que também é muito conhecido, né, do povo de Deus, Malaquias 3:10, mas quero ler só a parte A deste versículo, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Quando o Senhor fala, trazei o dízimo à casa do tesouro, é estranho, porque se Deus é dono do ouro e da prata, às vezes pessoas colocam assim no coração: mas Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa que eu venha e traga uma oferta financeira para a igreja. E o texto vai continuar dizendo: para que não falte, para que não falte mantimento na minha casa, este alimento a qual nós acabamos de nos alimentar aqui. Mas o que o texto quer dizer nessa noite é sobre obediência, sobre mais uma vez você edificar um altar na sua vida. E a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Se Deus é o dono do ouro e da prata, para que eu tenho que trazer uma oferta financeira? Para que eu tenho que trazer um valor financeiro para casa que tem um dono do ouro e da prata? Deus só quer que nós sejamos obedientes. Deus só quer que nós edificamos um altar de adoração a Ele, assim como Abraão edificou ali. E isso agrada o coração de Deus. Então que nessa noite você possa mais uma vez edificar um altar de adoração a Deus, um altar de obediência a Deus, para que Ele venha cumprir a palavra dEle, que o mesmo texto diz que Ele vai repreender o devorador, o cortador, o destruidor,
para que a enfermidade não venha assolar a sua casa, para que o desemprego não venha assolar a sua casa, para que a má notícia não venha assolar e te colocar em desespero, para que Deus verdadeiramente seja fiel a você, aos seus sonhos, assim como você é fiel à palavra dele. Amém? Então você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, saia do seu lugar, venha com gratidão ao altar do Senhor, venha com obediência, venha com alegria, venha com ação de graças ao altar do Senhor. E você que não é dizimista, mas não nessa noite, mas você é dizimista fiel à casa do Senhor, estenda a sua mão, que eu também quero abençoar a sua vida. Eu quero liberar uma palavra abençoada, uma palavra de vitória para a sua casa. Se você souber, cante essa canção, adore ao Senhor pela beleza, pela tua santidade na sua vida. Pai, nós queremos declarar nessa noite, Pai, que a nossa vida financeira também pertence a Ti, que a nossa adoração nessa noite, Pai, nos nossos dízimos e nas nossas ofertas é ao Senhor. Pai, muito obrigado por este homem, por essa mulher que entende, Pai, sobre obediência, sobre levantar um altar de gratidão e adoração ao Senhor. Pai, queremos consagrar a Ti esses dízimos, essas ofertas que aqui estão no gasofilaço diante do Teu altar. Queremos também abençoar a vida deste homem, desta mulher que está aqui sentada. Que o Senhor venha repreender, Pai, o cordador, o destruidor, o migrador. Que o Senhor venha repreender todo o mal na vida deste meu irmão, dessa minha irmã. E que a igreja do Senhor seja próspera, Pai, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que entende e que é grato ao Senhor, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Vamos receber a pastora Juliana. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Quero fazer uma pergunta. Quem gosta de ir no cinema? Eu também gosto muito de ir no cinema, mas eu gostaria de convidar você a vir ao cinema neste sábado, às 19h30. Eu quero convidar você a vir participar conosco do nosso Cinemão Catedral. Aqui na nossa igreja nós vamos passar o filme Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. E se você tem o desejo de vir participar conosco, vai ser um momento de muita alegria. E esse filme, nós vamos abordar alguns assuntos, misericórdia e segundas chances. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então eu quero deixar esse convite a você. Pastor, eu ainda não adquiri o meu convite, nos procure. Pastor Manuel, a mim, o pastor Francis, nós temos o convite. E este filme, quando você vir assistir, lá na entrada, você vai ganhar um refrigerante e um pacotinho de pipoca. E nós vamos nos divertir muito. Já tem uma galera aí dos juniores, adolescentes, vendendo convite lá na escola. Vai ser um momento de muita comunhão e de muita alegria. Porque a nossa igreja é uma igreja que está em movimento. Amém? Graças a Deus. Também quero deixar um convite para as nossas mulheres. Tem mulheres aqui? Tem mulheres aqui? Glória a Deus, aleluia. Nessa sexta-feira nós teremos o nosso chá conosco, às 19h. Esse convite, a pastora Lana pediu para que eu convidasse vocês, mulheres. Não é a primeira vez, nós estamos retornando com o nosso chá. Então você é a nossa convidada. Vai ser um momento muito precioso e de aprendizado. Amém? Graças a Deus. Eu quero convidar a igreja, que você que pode, vamos nos colocar de pé. Antes de encerrar, eu quero deixar um versículo que está em Salmo 145, 13. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor é fiel. E eu quero despedir a igreja, e que você vai para casa com essa palavra abençoada que você ouviu, com esse louvor abençoado que você ouviu, mas que você vai para a sua casa certo que o nosso Deus, Ele é fiel, e as suas palavras Ele é fiel.
fiel, e nas suas obras Ele é fiel, e você é obra-prima do nosso Deus, e Ele será fiel na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu emprego, em tudo que você colocar a mão, o Senhor será fiel. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor continuará sendo fiel, porque as promessas do Senhor, ela não falha. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso a palavra dele diz: Ele é fiel em suas palavras. E eu gostaria que você, com os olhos fechados, rendesse graça ao Senhor por este culto. Deus poderoso, Deus maravilhoso, nós queremos agradecer ao Senhor pelo alimento que o Senhor nos concedeu nessa noite, e nós queremos ir para os nossos lares, debaixo das tuas asas, debaixo do teu livramento, debaixo do teu cuidado, e que nós possamos ter, meu Deus querido, meu Deus amado, um resto de semana agradável, um resto de semana, meu Pai, em comunhão com os nossos familiares, e que nós possamos estar sempre, meu Pai, na tua presença, porque não existe nenhum lugar se não for na tua presença, não existe nenhum outro lugar do qual nós desejamos estar se não for na tua presença. E eu despeço a igreja nessa noite, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Santo Espírito seja com todos, e com todos permaneça. Não se apressem em sair da casa do Senhor. E se você precisar de alguma oração, de alguma coisa, nós estamos aqui para te servir. Não se esqueça, essa é a casa do Pai, e você